Bom, vamos começar a conversar. Se o pessoal chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, eles vão pegando no meio do caminho e a gente vai atualizando. Bom, então, até agora a gente estava vendo uma parte mais geral da computação, a gente viu lá a história da computação, a gente viu um pouco a diferença entre hardware e software, introdução a algumas linguagens de programação, conversando um pouquinho sobre como funciona, interpretadores, compiladores e por aí vai. Hoje a gente vai começar a pensar já em programação, tá? Na parte que é o que nos pertence nessa disciplina, tá? Então a gente vai ver um pouquinho de lógica, o que é lógica, como é que funciona, para que serve a lógica, e no final a gente vai ver então sobre algoritmos, que são a forma como a gente escreve programas na computação, tá? Vamos lá então. Alguém sabe me dizer o que é lógica? Deduzir por fatos? Deduzir por fatos? Não é bem isso. Seguir um padrão. Pode dizer que sim, tá? Mas é mais perto do que o Pablo falou agora. Tá? A ideia da lógica é tu ter um caminho para tu resolver um problema, tá? 99% das pessoas que falam sobre lógica dizem que a lógica é um caminho para a solução de um problema. Tá? A gente tem N utilizações de lógica, mas a lógica, por padrão, ela serve para isso, para a solução de problemas, e normalmente solução de problemas utilizando o raciocínio, o pensamento e esse tipo de coisa. Tá? Por isso que muito do que se usa lógica hoje em dia é filosofia, matemática e computação. Tá? São as áreas que mais utilizam a lógica em si. Basicamente, ela tem dois sentidos, tá? Um deles que discute o raciocínio, tá? De alguma atividade, normativo, filosófico, do raciocínio válido, tá? Então a ideia é esse raciocínio, esse pensamento, esse caminho, vamos botar assim, tá? E o outro lado, então, é o que a gente discute na filosofia, matemática e ciência da computação, que utiliza essa lógica para a solução de problemas, tá? Na computação, mais especificamente, a lógica está englobada em toda a parte da computação, tá? Desde a parte de hardware até a parte de software. Na parte de software, que é onde a gente vai trabalhar realmente, a gente tem o conceito de lógica formal, que a gente chama, tá? Então a gente tem algumas formas específicas que a gente consegue, utilizando essas formas, essa lógica formal, a gente consegue alcançar, criar algoritmos que podem ser entendidos pelos computadores, processados e gerar um resultado no final. Tá? Já a parte do hardware, eles utilizam a lógica booleana, que a gente chama. Por quê? Porque os computadores eles só entendem zeros e uns. Lembra que eu falei na linguagem de máquina na última aula? Os computadores entendem zeros e uns. Então, ou tem corrente elétrica ou não tem corrente elétrica, ou é verdadeiro ou é falso. Os booleanos, a gente vai ver mais adiante quando a gente fala dos tipos de dados, os booleanos, então, eles são esse tipo de dados, verdadeiro ou falso, 1 ou 0, corrente elétrica ou sem corrente elétrica, buraco ou sem buraco, qualquer coisa do tipo, tá? Então, os computadores, como a gente conhece hoje em dia, aqui já tem computador quântico que está saindo um pouco dessa linha da lógica booleana, mas os computadores como a gente conhece hoje, como a gente trabalha hoje, ainda são booleanos, tá? Então eles utilizam a lógica booleana para fazer o funcionamento dos computadores. Bom, sabemos o que é lógica, agora vamos... O que são algoritmos? Alguém sabe? Arthur, ligou o microfone, tinha Como que se falar. chama os comandos que a gente vai dar para o computador? Pode-se dizer que sim, tá? Mas não é só isso. Ó, o Davi disse que é um conjunto de dados que segue uma lógica. Sim. Teve alguém que falou outra coisa que eu não consegui ler. Os códigos dos programas do PC também são... Os programas de computadores são feitos com uma lógica, tá? Vou mudar a pergunta. Vocês acham que a lógica é fácil ou é difícil de entender? O que vocês acham?
Depende, olha aí. Vocês acham que é fácil ou difícil? Ninguém acha nada. Acho que é difícil. Acho que é difícil? É. Alguns vão poder dizer que é muito difícil, eu diria, tá? Mas ela não é difícil, tá? Se a gente pensar em algoritmo, foi o Davi que disse, é mais difícil até a pessoa aprender. É esse o caminho, Davi. Se eu mostrar um código para vocês, deixa eu mostrar um aqui, que eu tenho pronto. Vocês vão olhar para esse cara aqui e vão dizer, tá, mas o que é isso, professor? Esse monte de letrinha misturada aí, o que você está fazendo? Isso aqui vai fazer alguma coisa que a gente vai conversar depois, tá? Mas aquilo ali é um algoritmo, é um programa que foi desenvolvido por mim para resolver um problema, tá? Mas por que as pessoas normalmente, quando tem um primeiro contato com o algoritmo, acham muito difícil? Por não conhecer, por não saber como funciona. Porque o algoritmo, hoje em dia, ele está em tudo na vida moderna. Sim, Gabriel, a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele está em tudo na vida moderna, tá? Hoje em dia, quem é que não usa, por exemplo, um navegador de internet? Quem é que não sabe, por exemplo, navegar na internet, fazer uma busca no Google, por exemplo? Deixa eu acertar meu computador aqui que não está vindo me ajudar hoje. Quem é que não sabe fazer uma busca no Google, fazer navegação no e-mail, por exemplo, de vocês do Gmail? Quem é que não sabe? Ai, meu Deus do céu. Vai, computador. Parece as coisas para mim? Apareceu. Tá. Então, hoje em dia, tudo tem lógica, tudo tem algoritmos. Pois é, já está enraizado, as pessoas já têm esse conhecimento, esse contato normal, tá? Hoje em dia, até para reservar um lugar num cinema, ou para, por exemplo, reservar um hotel, ou comprar passagem de ônibus, de avião, seja do que for, tu utiliza programas, tu utiliza os algoritmos que foram criados para resolver aquele problema, tá? Então isso está muito enraizado. Para o pessoal que gosta de jogar jogos, tem muito algoritmo em cima deles. Eu não estou falando de jogo de computador. Imagine você jogar xadrez, jogar jogo da velha, esses jogos que precisam de raciocínio, de lógica, se tu não souber como é que funciona. E existem algoritmos muito grandes, principalmente quem joga xadrez, tem algoritmos muito legais, muito grandes, que são criados para facilitar o cara a ganhar um jogo de xadrez. Falando em computador, então, jogos de computador, cara, tem muita coisa de jogos de computador que tem algoritmos rodando. Desde os jogos clássicos lá, do Pong, que foi o primeiro jogo criado para computador, até os jogos mais atuais, que tem um monte de coisa rodando ao mesmo tempo, tem algoritmos. Pega esses jogos modernos, tem um algoritmo que roda só para renderizar a tela, para fazer o que vai ser mostrado no monitor. Tem outro algoritmo só para fazer a parte de áudios e efeitos sonoros e por aí vai. Tem outro algoritmo só para fazer o controle do que o usuário está mexendo. Se apertou a tecla X, apertou a tecla Y, mexeu o mouse. Então a gente tem 500 milhões de algoritmos somente para fazer um jogo de computador, tá? Celular, quem aqui não gosta de mandar mensagem no celular? Quem aqui não gosta de compartilhar suas experiências na rede social? Não tem. O que eu falaram aqui? Deixa eu ver. Existe uma aluna nova que ainda não tem. Tá, manda ela entrar com a conta dela, para mim, que eu vou permitir o ingresso hoje, tá? Mas para a próxima aula já tem que ter o e-mail institucional. Tá? Então a gente tem uma evolução gigante na computação. Tá? Hoje em dia, quem é que não tem um GPS instalado no telefone para fazer quando está perdido? Tudo isso é algoritmo. Tem algoritmo rodando no telefone, tem algoritmo rodando no computador, tem algoritmo rodando em jogos, tem algoritmo rodando em robôs, tem algoritmo rodando em carros, aqueles carros que andam sozinho. Então vocês imaginem a quantidade de coisa que não é possível fazer quando a gente trabalha com algoritmos e sabe o que está fazendo com aqueles algoritmos, tá? É incrível a quantidade de coisa que é possível hoje em dia com o tal dos algoritmos. Mas tem um cara,
Manzano é o nome dele. É o cara que escreveu esse livro que eu estou mostrando para vocês aí. Ele define os algoritmos como sendo um conjunto de passos finitos e organizados, que quando executados pelo computador ou mesmo por uma pessoa, a gente vai ver daqui a um pouquinho que algoritmos não necessariamente são computacionais, eles resolvem um determinado problema. Então a ideia é a gente resolver problemas, tá? Para isso que servem os algoritmos. Vamos imaginar agora que a gente tem que atravessar essa rua. Eu não queria atravessar, eu queria ir para a praia que tem lá no fundo, mas a gente faz de conta que vamos só atravessar a rua, tá? Como é que seria um algoritmo para atravessar a rua? Eu escrevi alguns aqui para a gente analisar. Tá? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Algoritmo para atravessar a rua. Primeira coisa que a gente faz, olha para a direita, depois olha para a esquerda. Se tiver vindo algum carro, eu fico parado. Se não, eu atravesso. Entenderam? Vocês acham que isso é um algoritmo válido ou não? Eu vou conseguir atravessar a rua com segurança? Sim. O David diz que sim, o Gabriel diz que sim, o Arthur diz que sim. Alguém acha que não? O Pablo também diz que sim. Alguém aqui acha que não? Não é não vou conseguir atravessar a rua com segurança? Ninguém. Até porque, né? Com certeza que isso aqui a gente atravessa com segurança. Mais ou menos, tá? Isso aqui é um algoritmo bem simples que não resolve todos os problemas. Por exemplo, se vier vindo do carro, eu paro, não atravesso e nunca mais eu saio dali. Porque não tem uma continuação para tu verificar de novo se vive no carro para depois poder atravessar, tá? Mas é só um exemplo para mostrar para vocês. Então eu chego na beira da calçada, olho para um lado, olho para o outro, para a direita, para a esquerda. Se não tiver vindo carro, eu atravesso. Se tiver vindo carro, eu fico paradinho, tá? Então isso aqui é um algoritmo funcional, funciona bem. Se eu mostrar esse outro algoritmo que tem aqui, repare a diferença. Um deles eu olhava para a direita, depois para a esquerda. Agora, nesse aqui, eu olho para a esquerda e depois para a direita. E aqui eu mudei a ordem da consulta também. Então, eu vejo se não vem vindo carro. Se não estiver vindo carro, eu atravesso. Se estiver, ou se não, aquele C inicial que eu fiz, eu fico paradinho. Funciona ou não funciona? Funciona. Atravessa em segurança? Funciona. Eu consigo chegar lá. Com certeza. Então quer dizer que se eu pegar comandos específicos e botar eles em qualquer ordem, eu consigo fazer um algoritmo, fazer um software, um programa, na verdade, uma lista de objetos que resolve o meu problema? O que vocês acham? Opa, não, porque tem que estar organizado certo. Tem que estar organizado certo. Vamos fazer uma nova análise aqui, então. Criei um outro algoritmo aqui. Vocês acham que esse algoritmo vai resolver o problema? O segundo? É, o da direita. Não. Não. Por que não? Porque ele atravessa primeiro para depois ver se está vindo o carro. Exatamente. Primeiro eu saio atravessando. Se estiver vindo o carro, eu olho para a direita. Se vier o carro da esquerda, dane-se. Tá? Então, reparem que eu colocar de qualquer jeito não resolve o meu problema. E isso é a mágica dos algoritmos, tá? Os algoritmos, eles podem ser desenvolvidos de qualquer jeito, mais ou menos, tá? Desde que eles consigam resolver um problema, tá? No meu caso aqui, o primeiro exemplo da esquerda ali, ele resolve o meu problema. Eu consigo atravessar a rua com segurança. No segundo, eu dependo da sorte. Eu vou atravessar e se não vier nada, eu consigo passar. E mesmo assim, se não vier nada, eu tenho que ficar olhando para a esquerda. Então, eu tenho que utilizar a lógica, tá? Eu tenho que utilizar um raciocínio para conseguir criar um algoritmo que vai resolver o meu problema, tá? Então, sempre que vocês forem criar um algoritmo, prestem atenção. Não adianta dizer assim, o fulano lá resolveu esse problema fazendo assim, fazendo esse primeiro exemplo da esquerda aqui. Todo mundo vai fazer igual. Não, tu tem várias formas de resolver o mesmo problema. Tu tem várias formas de montar esse algoritmo para resolver aquele mesmo problema. Às vezes tu pensa um pouco mais, o cara, eu pensei no carro e pensei na moto. Se estiver vindo o carro ou uma moto, tu atravessa ou não. O outro rapaz pensou, pode ter um cachorro no meio do caminho que vai fazer o carro parar. Então tu começa a pensar em outras coisas que podem ser adicionadas naquele algoritmo que vão resolver no final, eu vou conseguir atravessar a rua com segurança, tá? Então, montar algoritmos é basicamente eu colocar uma série de comandos estruturados, que a gente chama, tá? E organizados para que
ao final da execução daquele programa, daquele algoritmo, eu consiga resolver o problema que eu me propus. Tá? Então, é isso que são algoritmos. É eu conseguir botar as coisas numa ordem específica que no final eu consiga resolver o problema que eu tinha. Tá? Então, precisamos ter uma certa lógica para organizar os passos para que o nosso algoritmo funcione corretamente. Senão, dá ruim. Daqui a pouco o cara vai depender da sorte para ver se vai funcionar. Pode ser que, num dado momento, o cara atravesse a rua olhando para a esquerda, porque não vem carro, e consegue atravessar a rua. Mas também pode ser que não. Pode ser que ele olhe para a direita, porque vinha carro e acabou. Tá? Então, sempre que a gente for montar algoritmos, a gente tem que passar os passos numa ordem. Davi, o importante é maximizar o sucesso, mas nem sempre. Às vezes o importante é resolver o problema. Tu resolvendo o problema minimamente já resolveu o que tu precisava, tá? Então, se por exemplo, eu pedi para fazer uma calculadora que recebe 2 números, soma eles e responde, tu pode fazer uma calculadora que tem, eu falei uma calculadora, mas é um somador que soma 2 números e responde. Tu pode criar um somador que simplesmente recebe os 2 números e responde. Ou tu pode ter um somador mais chique, que recebe os 2 números, faz uma série de manutenções, lá, modificações nesses números, para depois no final gerar soma. Então, tu tem formas e formas. Pode ser que simplesmente mostrar 2 números te resolva, uma coisa simples, pequena, ou tu pode fazer um negócio mais elaborado, com função, com não sei o que, tudo isso a gente vai ver depois, tá? Mas não é simplesmente da forma mais maximizar o sucesso, vamos botar assim. A ideia é resolver o problema. Se eu conseguir resolver o problema com um comando, para mim tá beleza, tá? Essa é a ideia do algoritmo. Outras coisas que a gente pode fazer com o algoritmo, tá? Fazer uma ligação no telefone. A gente tem lá todos os passos para poder fazer a ligação no telefone. Também não é bem assim, tá? Então, tudo depende do que tu quer, qual é o problema que tu quer resolver e qual a forma como tu quer resolver. Às vezes, tu precisa fazer o problema, a solução do problema mais elaborada, tá? Às vezes não, às vezes é simplesmente entregar o mais rápido possível ou entregar o minimamente possível. Então tudo depende do teu problema. Se o meu problema me exige uma maior segurança, por exemplo, eu tenho que me preocupar com outras coisas que não só resolver o problema. Eu tenho que me preocupar com o problema e com a segurança daquele problema. Por exemplo, se vocês forem trabalhar num banco, forem desenvolver o sistema para um banco, tem toda uma parte de segurança que engloba, que não é simplesmente ir lá fazer um saque no caixa eletrônico. Tem toda uma parte de senha, do cartão, de a análise biométrica. Então tem um monte de coisa que pode englobar simplesmente fazer um saque no caixa eletrônico. Entendeu? Então, tudo a gente tem que analisar o problema e as exigências que aquele problema faz. Se for um problema simples, como a gente vai, a maioria, 99% do que a gente vai fazer na nossa aula, é simplesmente responder um problema. Tem que somar números, soma os 2 números e acabou. Tá? Mas em alguns casos tu tem que, além de somar os números, te preocupar. Quando o cara fez a entrada dos dados, quando ele mandou os dados lá para dentro, ele mandou um número ou ele mandou uma letra? Então tu tem que ter algumas preocupações, às vezes, a mais, que acabam dificultando, vamos dizer, as coisas para quem vai desenvolver, mas depois tu gera um produto melhor. Mas tudo depende do que tu vai precisar. Para nós aqui, nesse momento, na disciplina de AP, a ideia é a gente conseguir desenvolver o software para entregar de forma mais rápida possível, tá? Não precisa se preocupar muito com outras coisas, por exemplo, parte de segurança, esse tipo de coisa, a gente não vai se preocupar muito. Claro que em algum momento a gente vai ter que se preocupar com isso, até para vocês saberem como é que funciona essa parte. Mas normalmente vai ser em disciplinas mais adiante, não em AP, tá? Aí a gente tem preparar um bolo, isso aqui é a receita clássica de algoritmos, tá? Praticamente todos os professores, eu quis fazer diferente, fazer atravessar a rua, mas praticamente todos os professores, quando falam de algoritmos, eles falam da receita de bolo, porque é a forma mais fácil da gente fazer com que as pessoas entendam o que é um algoritmo. Quando tem uma receita de bolo, tu tem lá os ingredientes, que para nós em computação vai ser as variáveis depois. Tu tens um modo de preparo, que são os comandos que a gente tem em computação. Então tu vai ter lá, misture os ingredientes, coloque em uma forma untada, então, untar a forma. Então tu tem todos esses passos que tu vem colocando. Se tu fizer da forma correta, no final sai um bolo. Se tu não fizer, se tu começar, por exemplo, botando a forma vazia no forno e misturando as coisas no ar, sem uma tigela, por exemplo, já deu errado o bolo. Então tudo isso depende depois na construção. Eu quis fazer diferente só para não ficar igual a todo mundo, por isso que eu fiz atravessar a rua, tá? Mas o básico, quando se fala em algoritmo, 99% das pessoas falam na receita de bolo.
E fazer um saque no caixa eletrônico também é outro algoritmo que se pode fazer, mesmo sem ser computacionalmente falando, tá? Então, um programa de computador então, é desenvolvido para resolver um problema. Todo programa de computador surge para a solução de algum problema, tá? E esses programas, eles são 100% desenvolvidos em forma de algoritmos, tá? Então, eu tenho um algoritmo que tem lá as instruções, que o meu computador recebe essas instruções, processa elas e, no final, gera aquele resultado esperado. Ou não, dependendo do caso, tá? Bom, vamos brincar um pouquinho agora. Vamos imaginar que vocês têm que fazer resolver uma equação do segundo grau. Todo mundo sabe o que é uma equação do segundo grau, né? Sim. Beleza. Sim. Quantas vezes, quando vocês aprenderam equações do segundo grau lá na escola, no ensino fundamental, vocês tiveram que usar papel e caneta, né? Então, resolvendo lá as questões com papel e caneta. Quantas vezes vocês pensaram, se eu tivesse uma calculadora aqui, minha vida ia ser muito mais fácil? Foi uma, foi duas, foi 1 milhão, né? Te garanto. Porque é um negócio que é meio chato, tem que fazer um monte de continha com uma calculadora muito mais fácil. E é assim que surgem os programas de computador. Os caras enxergam, eu precisava resolver o problema de uma equação do segundo grau. Como é que eu faço? Bom, na caneta é assim, faz isso, e depois tu tem o resultado. Como é que eu posso fazer isso no computador? Bom, vamos criar um algoritmo. E aí eu pensei num algoritmo para resolver uma calculadora de equações do segundo grau, tá? Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Primeira coisa, equações é aquele modelo ax ao quadrado, bx e c sem variável. Então, a gente tem lá, ler o valor de A, ler o valor de B e ler o valor de C. Primeiro passo, eu preciso saber quais são os valores que eu estou trabalhando, A, B e C, certo? Depois, próximo passo, calculo o delta. Calculei o delta, a fórmula do delta está ali, é B ao quadrado, B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. O asterisco em computação é o multiplicar e a barrinha é o dividir, tá? Então, só para vocês já começarem a se acostumar, porque essa vai ser a grafia que a gente vai utilizar na programação e nos algoritmos. Depois, eu tenho que fazer uma verificação do delta. Eu tenho que ver se o delta é menor do que zero, porque quando o delta é menor do que zero, essa equação não tem raízes. Quando o delta é igual a zero, ela tem uma raiz, tá? Então, posso colocar qualquer uma das duas que vai ser igual. Tem uma raiz, não, tem duas raízes, mas elas são iguais. E se ele for maior do que zero, aí sim eu tenho duas raízes reais e diferentes, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, uma verificação se o delta é menor do que zero. Se o delta for menor do que zero, eu vou escrever que não existem raízes quando o delta é negativo. E aqui, beleza. Se por um acaso ele não for menor que zero, eu tenho que fazer uma nova condição, uma nova verificação. Se ele é igual a zero. Se ele for igual a zero, então eu vou calcular uma das raízes. Qualquer uma delas, tá? No caso aqui eu somei a equação, a raiz, no caso, com a raiz do delta aqui positiva. Poderia ser positiva ou negativa, tanto faz, porque elas são iguais, tá? Calculo uma delas, então, menos b, mais raiz de delta, divididos por 2a. E no final, escrevo o resultado. Beleza. Se não for nem negativo e nem zero, a gente vai para o último caso, então, se nenhum dos dois for verdadeiro, é porque eu tenho o delta é maior do que zero, e aí eu tenho que calcular as duas raízes. Uma delas, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu calculo as duas raízes, x' x duas linhas, e mostro esses resultados para o usuário. E aqui, não falei nada de computador, só raciocínio. Pensei o que eu preciso, quais são os passos que eu tenho que alcançar, para no final conseguir calcular, então, esses valores da equação do segundo grau. Beleza. Como é que eu faço agora? Tenho que partir, então, para o computador, certo? Eu criei, isso aqui é uma linguagem, uma pseudo-linguagem que a gente chama, tá? Chamada Portugal. Ele é muito legal para começar a entender a lógica de programação, mas tem muito problema do pessoal que aprende com Portugal depois quando vai passar para a linguagem, porque o Portugal tu escreve em português, e depois tu tem que gerar um código em inglês, que é o que é utilizado normalmente nas linguagens de programação. E aí algumas pessoas começaram a se atrapalhar, e aí dava confusão. Eu prefiro já começar com a linguagem, então a gente vai começar com Python. Eu vou simplesmente mostrar para vocês aqui em Portugal, para vocês verem como é que esse cara funciona. Se alguém tiver interesse em aprender Portugal, procure Portugal Web Studio
tá? Que ele vai abrir essa cara aqui. E aqui tem um monte de exemplos que vocês podem ver como é que faz a entrada e saída de dados, como é que faz as operações aritméticas, soma, subtração e por aí vai. Algoritmos sequenciais, que normalmente a gente faz no início, depois vai para os desvio condicional ou comandos de seleção, aí vem os laços de repetição ou comandos de repetição que a gente chama, vetores, matrizes, subrotinas que são chamadas de funções. Então tem tudo que a gente vai ver na nossa disciplina em Portugal, tá? E aí o Portugal tu escreve mais ou menos assim. Então tu escreve um programa, aqui eu incluí uma biblioteca de matemática só para facilitar a vida, não precisar fazer a raiz quadrada, porque senão tem que calcular na mão a raiz quadrada e na mão, tem que fazer na unha o programa ali. Isso não é um print, tá? É o próprio site. É o Portugal, vou botar no chat aqui para vocês. Depois eu deixo lá no mudo para vocês, para quem quiser, tiver interesse, tá? Isso aqui é um site que tu consegue fazer, é como se fosse um editor de texto, vamos botar assim, que trabalha só com essa linguagem, tá? Só que é uma pseudolinguagem, não é uma linguagem de programação, mas como esse cara foi desenvolvido, eu consigo rodar esse programa, ele converte esse Portugal em uma linguagem JavaScript, no caso, e depois ele consegue rodar o programa e gerar o resultado que eu preciso. Então, o que eu fiz aqui, então? Declarei algumas variáveis, tá? Que eu vou precisar, A, B e C, porque o cara vai ter que me passar, lembra que eu falei que o cara ia ter que passar o A, B e o C? Criei uma variável delta, então, que vai receber o delta que eu vou calcular, e calculei as duas raízes, o R1 e R2. Calculei não, criei a variável, tá? Não se preocupem com isso aqui, é só para mostrar, a gente vai explicar isso aqui tudo detalhadinho, parte por parte, nas próximas aulas, para a gente conseguir rodar um programa depois. Aí o que eu fiz? Leia o A, exatamente como eu raciocinei lá naquele slide que eu mostrei para vocês. Leia o B, então, li a variável A, li a variável B e li a variável C. Bom, tenho as três variáveis. Agora, calculo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tranquilo até aqui. Fiz o cálculo do delta. Depois, eu faço uma condicional. Se delta for menor do que zero, então, se ele for menor do que zero, eu tenho que mostrar na tela, escrever na tela, para delta negativo não existem raízes reais. Perfeito. Tranquilo até aqui. Se não, então, se aquela condição não for verdadeira, eu entro aqui. E aí tem uma outra condição. Se delta igual a zero, eu tenho que calcular uma das raízes, no caso eu botei lá, ó, menos B mais raiz de delta, esse 2.0 aqui quer dizer que é a raiz quadrada, se fosse 3.0 era a raiz cúbica e por aí vai, tá? Divididos por 2A. Então, calculei a raiz. No final eu mostrei aqui, ó, escreva para delta igual a zero, temos duas raízes iguais, A, e mostro o valor da raiz, tá? Se não for menor do que zero e se não for igual a zero, ele é maior do que zero. Aí eu faço o quê? Calculo as duas raízes, aqui exatamente igual, ó, mais e menos, como eu botei lá no meu documento, e depois eu mostro na tela. Escreva para delta positivo, raízes diferentes. X' igual a raiz 1, x duas linhas igual a raiz 2. Vamos ver se esse cara funciona? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá. 5, 9 e 7. Ele fez o cálculo, gerou tudo para mim lá, não preciso me preocupar nada, ele me disse que para delta negativo não existem raízes reais. Então, essa função, essa equação do segundo grau, ela que tem o A igual a 5, o B igual a 9 e o C igual a 7, não gera raízes reais. Ok? Vamos rodar de novo. Bom, vamos testar com outros valores agora. Vamos testar, ver que o delta é igual a zero. 4, menos 4 e 1. Ó, para delta igual a zero, temos duas raízes iguais a 0,5. Então, esse cálculo que eu fiz, essa equação que eu utilizei, ela tem, então, o delta igual a zero e as raízes são 0,5. E o último, que é quando o delta é maior do que zero, a gente tem 5... Opa, não funcionou. 5, 48 e 4. Ó, para delta positivo, raízes diferentes. X', menos 0,08, parará, e o x duas linhas, menos 9,51, parará. Então, eu gero as duas raízes e mostro o resultado. Beleza. Consegui escrever, fiz o que eu precisava, gerei o resultado que eu esperava do meu programa.
perfeito, era isso que eu precisava. Mas como eu disse para vocês, isso aqui não é um programa de computador, isso aqui é uma pseudolinguagem computacional que pode ser utilizada para aprendizado, mas depois, se eu quiser criar o programa, criar a calculadora mesmo e disponibilizar para os meus usuários, eu não vou conseguir com esse cara. Então eu fiz aqui, criei o mesmo código, só que em Python, que é a linguagem que a gente vai utilizar, tá? Assim como lá, eu utilizei uma biblioteca de matemática, Math, aqui, para gerar raiz quadrada, tá? Então, eu vou rodar ela primeiro. Fiz a leitura do A, então, ó, informe o valor de A, fiz a leitura do B, fiz a leitura do C. Ele vai funcionar exatamente assim, ele vai me pedir os 3 valores. Vai calcular o delta, menos B ao quadrado, menos 4AC, e depois vai fazer a verificação se o delta é menor do que zero, é igual a zero ou é maior do que zero. Exatamente igual ao outro, só que computacionalmente falando. Vira a diferença? Lá a minha condicional aqui era se e se não. Na linguagem de programação é if e else. Por quê? Porque aqui eu estou falando em inglês. Aí as pessoas pensam, os códigos computacionais eles são feitos em inglês porque a maior parte dos programas são feitos nos Estados Unidos. É mentira, tá? É bobagem, é balela. Todos os códigos, todas as linguagens, aliás, todas não, quase todas as linguagens de programação que foram desenvolvidas, elas são em inglês, meio que por uma convenção, porque quem criou o primeiro computador e o primeiro programa de computador foi o Babbage, que eu falei para vocês lá, e a Ada Lovelace, certo? E eles são ingleses, por isso é que se usa a língua inglesa para criar linguagens de programação. É obrigatório? Não, mas é convencional. Foi feita uma convenção e eles decidiram que ia ser inglês. Só por isso que é assim, tá? Se vocês quiserem criar uma linguagem de programação em português, muito provavelmente, ou provavelmente, vocês não vão ter tantos usuários justamente por ser da língua portuguesa, tá? Eu digo que tem uma linguagem chamada de Lua, tá? Que foi desenvolvida aqui no Brasil pela Unicamp, se eu não me engano. Eles começaram a fazer linguagem em português, só que assim, a quantidade de utilização da linguagem era pífia. Praticamente ninguém usava, só o pessoal do lado da universidade mesmo que usava, para algumas coisas. Eles acabaram traduzindo a linguagem para o inglês, então ela começou a funcionar só em inglês, e a quantidade de usuários, pessoas utilizando a linguagem, cresceu demais, justamente porque as pessoas já estão acostumadas a utilizar em inglês, quando eles viram uma linguagem em português, praticamente rejeitavam, eles testavam e paravam de usar, tá? Então, por convenção, então, se convencionou que se utiliza a língua inglesa para a criação de sistemas computacionais por causa do Babbage e da Ada Lovelace lá, que foram os primeiros criadores de hardware e software funcionais, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer esse cara funcionar com os mesmos valores que eu botei lá naquele exercício anterior. Ó, então informe o valor de A, vou botar o 5, informe o valor de B, vou passar o 9, e informe o valor de C, vou passar o 7. Peguei das raízes menor do que zero, ele me disse ali, para delta negativo, não existem raízes reais. Está aqui a resposta, certo? Então, funcionou para o primeiro caso. Vamos ao segundo caso. Vim aqui, rodei, vamos lá. 4 menos 4 e 1. Ó, para delta igual a zero, temos duas raízes reais iguais a 0,5. Então, eu já tenho a resposta do segundo exemplo também, quando delta é igual a zero. E por último, mas não menos importante, nós vamos rodar com os últimos valores. 5, 48 e 4. Então, ele me deu lá, ó, fez o cálculo das duas raízes e disse que para delta positivo, raízes diferentes, o x' vai ser igual a menos 0,08 e o x duas linhas vai ser igual a menos 9,051, tarará. Tá? Então, eu consigo fazer o meu programa, e se eu quiser pegar esse cara aqui e mandar para alguém, eu simplesmente tenho que gerar um código Python e mandar esse código Python. A pessoa tem que ter o Python instalado na máquina para fazer rodar, mas até aí é o de menos, tá? Então, a gente consegue fazer programas de computadores simplesmente utilizando algoritmos, que é isso aqui que a gente fez, tá? E a lógica para montar esse algoritmo. A lógica tá aqui. Isso aqui é uma lógica montada, um algoritmo montado para que a gente possa desenvolver um programa. Vocês acham que isso é difícil? Acharam isso difícil? Não.
No começo eu diria que sim, tá? Porque vocês não conseguem entender muito bem o que foi feito ali. Eu explicando para vocês detalhadinho fica fácil, mas se eu chegar para vocês agora, faça uma calculadora que some 2 números, vocês saberiam fazer? Talvez. Talvez sim, talvez não, pode ser, Não. quem sabe. Pois é, então tá. Ó, a Kawane foi sincera, gostei. É justamente isso, tá? Então a ideia é vocês terem um primeiro contato agora, nesse caso aqui, tá? E agora, daqui para frente, a gente vai começar a pensar coisas assim, tá? Então, nesse primeiro momento, vocês vão pensar estruturar, criar, então, o algoritmo estrutural, que a gente chama, que é esse cara aqui. Então, vocês vão fazer a estrutura, pensar, eu tenho que fazer isso, para chegar naquele objetivo que o professor pediu. E depois, a gente vai começar a passar isso, a partir da próxima aula, a gente começa a passar esse pensamento, esse raciocínio lógico que a gente tem em linguagem de programação para poder, sim, gerar os programas que a gente vai utilizar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Sim, não, talvez, pode ser, quem sabe? Não. Não? Tá. Bom, eu tenho 2 solicitações para fazer para vocês, tá? A primeira delas, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem para a semana que vem e uma outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem para a gente vai utilizar na nossa aula daqui para frente, tá? Passei um endereço para vocês aí, tá? Do URI Online Judgment, tá? Que é uma ferramenta. Não sei se vocês já ouviram falar em maratona de programação, em competições de programação. O URI Online Judgment ele é como se fosse um julgador dessas competições de programação. Só que ele é aberto, todo mundo pode se cadastrar, e ele tem uma parte vinculada ali, que é a parte acadêmica. Então, os professores conseguem criar listas de exercícios, tá? E disponibilizar para vocês através do URI. E a gente vai fazer isso na nossa disciplina, tá? Então, em alguns momentos da nossa disciplina, eu vou dizer para vocês, ó, lá no URI, atividade tal, ou lista tal, vocês têm que entrar lá e fazer os exercícios. E por ali eu consigo controlar quem é que fez o exercício, quem é que não fez, e vocês já ficam sabendo na hora o resultado, então se acertaram ou não. E se não acertaram, vocês conseguem, então, fazer a edição até vocês conseguirem acertar aquele exercício, tá? Mas não se preocupe, eu só quero que vocês se cadastrem, já pode ir fazendo isso agora, quem quiser. Utilizem o e-mail acadêmico de vocês, quem já tem, tá? Ele vai ter ali embaixo, criar uma conta com o Google, com conta do Google, se não me engano. E aí, quando vocês estiverem logados com a conta de vocês, só vinculem uma coisa na outra, que já fica disponível para vocês, tá? Porque depois, quando a gente for começar a usar, eu vou passar para vocês um código, tá? De acesso à disciplina. Aí vocês vão entrar na disciplina com esse código e aí sim a gente vai desenrolar as coisas por ali, tá? Mas nesse primeiro momento, eu só quero que vocês se cadastrem no URI para já ficar preparado para quando eu disser, ó, tá aqui o código, acessa lá para entrar na turma, vocês já fazem isso durante a aula para a gente conseguir agilizar as coisas, tá? Porque a gente já vai fazer um exercício de teste. Na próxima aula a gente vai fazer. Eu vou passar as videoaulas para vocês na segunda, que eu vou explicar algumas coisas de lógica, como é que funciona, parte de variáveis, esse tipo de coisa. Mostrar coisa na tela e ler coisa da tela. Então a gente já vai começar a ver algumas coisas. E na nossa próxima aula, na terça-feira, a gente vai falar dos operadores aritméticos, lógicos e de comparação. Que daí você já consegue trabalhar com algumas coisas ali dentro do URI. E aí a gente já vai fazer a lista de teste, tá? Que é só um exercício que a gente vai fazer junto aqui. Eu vou mostrando para vocês, vocês vão fazendo aí para a gente conseguir resolver. E aí depois sim a gente vai partir para o desenvolvimento das atividades por ali, tá? Outra coisa, eu tenho uma atividade para vocês fazerem, tá? Essa pode ser individual ou em dupla, se vocês quiserem. Se forem fazer em dupla, eu vou colocar no Moodle para vocês a atividade, tá? Vocês têm que mandar o documento lá. Se for fazer em dupla, as 2 pessoas da dupla mandam, tá? Porque eu só consigo verificar se vocês fizeram a atividade ou não se vocês mandarem o documento. Eu não consigo... Até conseguiria, mas dá muito trabalho para mim estar verificando se as 2... Se tem o nome lá dentro. Então, para evitar problemas, as 2 pessoas mandam para não ter problema, tá? O que eu quero que vocês façam?
eu quero que vocês criem um algoritmo, que nem esse aqui que está na tela para vocês, tá? Opa, deixa eu voltar. Que nem esse aqui que está na tela para vocês. Um algoritmo para acessar o Moodle, tá? Fazer o login no Moodle e entrar na nossa disciplina. O que nós vamos colocar? Acesse o endereço X no navegador. Clique no botão tal. Coloque não precisa colocar o nome do usuário de você, nem o nome do usuário, nem a senha de vocês, tá? Coloque o nome do usuário e coloque sua senha. Ponto assim, que daí eu uso o meu e a gente faz daí, tá? E a ideia é que eu vou pegar alguns, não vou pegar todos, mas vou pegar algumas das atividades de vocês e a gente na terça-feira vai testar isso. A gente vai ver se funciona o algoritmo de vocês, tá? Então a ideia é que vocês façam um algoritmo que eu consiga entrar no Moodle, fazer o login e ir até a nossa disciplina com os cliques, clicando aqui, clicando ali e por aí vai, tá? Então a ideia é essa. Se fosse a gente tivesse em aula presencial, a gente faria uma coisa que para mim é mais interessante. Vocês se reuniriam em grupos e fariam um algoritmo para mim ir lá da frente da sala, onde fica o quadro, até a porta da sala. E aí a gente começa a ver as coisas que dão errado. Não é assim então. Aí volta lá para o começo. Bom, assim, daqui vira para lá ou daqui vira para cá. Então é uma atividade que é muito legal de fazer, mas infelizmente a gente está nesse remoto, então a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer acessar o Moodle. Então vocês vão colocar lá, coloca o endereço tal no navegador, vai até aqui, clica ali, bota o teu dado aqui, bota o teu dado ali, clica ali, e aí a gente vai fazer o caminho até chegar na nossa disciplina, tá? Então, até a página inicial da nossa disciplina. Não como da rua, que nem esse aqui, só aqui, tá? A ideia é que vocês façam só um script. Daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá, e faz tudo certinho até chegar no final, que é abrir a página da nossa disciplina. Ok? Certo. Alguém tem alguma dúvida a respeito da atividade? Professor, na verdade, eu tenho uma dúvida. Fala, Arthur. Alguns termos, como, por exemplo, acesse o link, vai ter que botar entre parênteses o tal link, né? Especificar qual é o link. Não precisa. Nesse momento a gente não está se preocupando com linguagem, tá? A gente está se preocupando em fazer chegar lá, fazer funcionar. É que nem aqui, ó. Aqui eu tô botando. Quando tu vai colocar o link lá, tu vai colocar, por exemplo, acesse o Moodle, beleza. Aí tem na página de login, tu vai colocar o usuário, vai colocar a senha, e aí tem um botão de login. Clique no botão tal. Vai botar assim, o que está escrito no botão mesmo. Ou clique no link e bota o texto que estava lá no link, por exemplo. Entendeu? Entendi. A ideia é que vocês acessem. Vou abrir o meu Moodle aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, aqui a página inicial, quando vai botar os que vocês vão colocar lá no documento de vocês. Acesse o endereço tal, aqui, ó, escreve esse endereço aqui no documento de vocês, no navegador. Eu vou abrir o navegador e vou colocar o endereço. Coloque o seu nome de usuário, coloque a sua senha. Clique no botão acessar. Aí quando tu clica no botão acessar, e aí tu vai fazer o caminho, então, para chegar lá no coisa de vocês. Então, por exemplo, vamos navegar por aqui. Clique no link curso técnico integrado. Eu vou clicar aqui. E assim a gente vai até chegar no nosso documento, tá? Na nossa página, no caso. Entendeu? Uhum. Beleza. E já vi que tem mais de um jeito de chegar. Tem trocentos jeitos de chegar. Tem um monte. E essa é a ideia. Que vocês façam todos os jeitos para chegar lá. Todos não, vocês façam um. E aí eu vou pegar 2 ou 3 que pegam caminhos diferentes para mostrar para vocês, a gente testar, ver se a gente chega lá. Certo? Senhor, todos é meio difícil, quase impossível. Não. Isso é totalmente impossível, até porque ninguém vai pensar em todos os jeitos de chegar de uma vez só. A ideia é que vocês pensem em um. Faz o jeito que vocês usam para chegar na disciplina quando estão navegando no site. É como se vocês estivessem fazendo um manual para um aluno novo que vai chegar na turma. Entendeu? Sim, senhor. Beleza. Certo. Mais alguma dúvida? Precisa acessar os slides e as aulas gravadas no Moodle para conta presença? Sim, tá? Ainda não está lá disponível isso, mas eu vou colocar, porque até então eu não usava, eu fazia de outro jeito, muito em cima das atividades que a gente vai fazer, que vocês iam fazendo no Moodle, mas como a gente não vai fazer muita atividade, aliás, a gente vai fazer poucas atividades no Moodle, a maior parte delas vão ser lá no URI,
vai acabar que eu não vou ter esse controle de quando vocês fizeram. Porque lá no Ura eu não consigo saber que dia ou que horário vocês fizeram aquela atividade. Eu só sei que vocês fizeram. Então eu não vou ter esse controle. Então eu vou fazer esse controle em cima da visualização dos slides. Aonde vocês visualizam o slide, eu sei que vocês participaram daquela aula, tá? Então, assim, ó, mesmo os slides das aulas passadas, eu vou pedir para vocês, a partir da semana que vem, acessar eles só para mim ir monitorando se... Não tá valendo isso ainda, tá? Eu tenho que modificar. Eu comecei a modificar o da turma da manhã, o deles eu já coloquei quase tudo já, mas os da tarde ainda não. Tá? Mas essas primeiras semanas, não se preocupem, quase todo mundo vai ficar com presença, até porque a gente teve esse problema do meu problema de saúde, não consegui dar aula para vocês, então não vai ter muito problema com falta, tá? Mas a partir da próxima semana, dessa semana e da próxima, aí sim a coisa vai afunilar um pouquinho mais e aí a gente vai ter que solucionar esses problemas. Outra coisa, o pessoal que não está utilizando o e-mail institucional, corram atrás disso, tá? A partir da terça-feira, eu não vou mais deixar entrar alunos que não estiverem utilizando e-mail institucional, tá? Conversem com a Ângela ou conversem com o pessoal da TI, tá? Eles são bem acessíveis e vocês conseguem tirar as dúvidas de vocês. Tem um manualzinho de como fazer, que está no site do nosso campus, se eu não me engano, tem um manual de como acessar o e-mail acadêmico, tá? Porque vocês têm que utilizar o número da matrícula de vocês. Tem umas coisas assim, tá? Não vou dizer ao certo porque eu não tenho certeza. Mas tem um manualzinho lá que vocês conseguem fazer por conta própria, não precisa nem esperar esse contato com alguém. Então, tentem acessar isso para não ter problema na semana que vem, tá? A partir de terça-feira que vem eu já vou cobrar a entrada na aula somente com o e-mail acadêmico. A menos que o professor Douglas tenha mandado toda semana, no início da semana, os alunos que entraram naquela semana. Tem um colega de vocês que entrou essa semana. Aí, nesses casos assim, de alunos que entraram, eu vou até aceitar, mas mesmo assim vai ser sobre consulta. Então, vou ter que olhar lá na lista se está naquela semana. Se não tiver, não vou deixar entrar, tá? Fala, Daniel. Ô, senhor, tinha um formulário, o formulário e você. Sim. Antes eu não tinha conseguido acessar ele porque eu precisava do meu acadêmico, agora eu consigo. Eu posso responder agora ou tem algum problema? Pode, não tem problema. Tá joia, Tá. valeu. A avaliação das aulas assíncronas da primeira semana é em cima daquele avaliação não, a presença da aula assíncrona da primeira semana é em cima daquele formulário. Quem não responder ele vai ficar com falta, tá? Então respondam. Mais alguma dúvida? Não? Acho que não. Bom, se ninguém tem mais dúvida, então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Bom final de semana para vocês. Não esqueçam, vocês têm até. Me esqueci de dizer, vocês têm até segunda-feira para fazer para mandar o algoritmo, tá? Porque na terça-feira a gente vai testar ele, então até segunda vocês têm que me mandar. Eu vou colocar lá no Moodle a atividade para vocês entregarem esse algoritmo. Já vou colocar hoje, daqui a pouquinho. E vou disponibilizar para vocês os slides e as videoaulas das aulas até então. Essa segunda que vem já. Vocês vão ter um final de semana para fazer. Bem legal, trabalho no final de semana. O professor é muito bom. Mentira, é malvado. Fala, Arthur. Ô, senhor, eu entrei no Moodle agora e apareceu uma coisa estranha para mim. Vai ser um evento de prova de algoritmos dia 3 de setembro. Não é meu. Ah, bom. Só se... Deixa eu ver. Não, até onde eu sei, não tem nada marcado de prova de algoritmo. Deve ser do Douglas. Deve ser do Douglas, mas por que apareceu para ti? Só se tu te escreveu na turma errada. Não sei. Não, eu tô com as tuas videoaulas, senhor. Então, não tem... Algo de errado não está certo. Algo de errado não tá certo nesse caso. Porque não tem prova nenhuma marcada. Acabei de olhar aqui. Tá, não, a gente vê. Não, mas não tem prova nenhuma, tá? Não te preocupa. Por enquanto, não. Certo. Por enquanto, não. Tô olhando a turma errada, bobato. Cadê? Tô olhando a turma da manhã, nunca que eu vou achar o teu nome na turma da manhã.
painel. Participantes. Não, tu não tá na minha turma. Talvez por isso. Tu tá vendo os vídeos do professor Douglas. Ou o professor Douglas tá usando meus vídeos também. Pode ser outra possibilidade. Ué, mas que estranho que me passaram na lista aí pra mim que eu era da tua turma. Não, no Swap tá na minha turma. Tô dizendo no Moodle. Tu te cadastrou na turma errada. Ah, vou ter que ver isso. Você tem que ver isso. Tá? Para aqueles que ainda não têm acesso ao Moodle, eu acho que passaram para vocês lá a chave de acesso, né? No grupo do WhatsApp, ou sei lá eu do que. Passaram. Tá, então tá. Então a chave continua sendo aquela, podem utilizar para entrar. Tá. Tem gente que nunca entrou aqui. Mas tudo bem, depois eu vejo. Então a ideia é a gente ter essas atividades já nas próximas semanas, tá? Tá. Então eu vou colocar para vocês a atividade para vocês fazerem, tá? De algoritmos. E na semana que vem, então, segunda-feira, eu vou lançar para vocês os vídeos. Isso aí, Davi. Para cancelar, só tu na inscrição ali dentro da disciplina e dizer que tu não quer mais participar daquela turma. E aí vocês têm até segunda-feira para entregar, e na segunda-feira eu vou disponibilizar para vocês, então, as videoaulas a videoaula inicial de programação, então, mostrando para vocês o que são variáveis, tipo de dados, alguma coisa desse tipo, tá? E daí, na terça-feira, a gente faz essa brincadeirinha aí do algoritmo, e se der tempo, a gente já começa a falar, então, sobre os operadores, senão na quinta-feira a gente vê os operadores e aí faz o exemplo lá do URI, tá? Bom, da minha parte era isso. Se ninguém tem mais dúvida, a gente fica por aqui. Sim, para essa segunda-feira. Não precisa ser em dupla, tá? Pode ser individual. Quem não quiser fazer em dupla, pode fazer individual. Eu estou liberando para vocês poderem fazer até em duplas, tá? Se vocês quiserem se juntar com alguém para fazer atividade, vocês vão abrir um documento, por exemplo, do Google Drive lá, e começar a colocar os passos até chegar lá no mundo, no assistimento do mundo, tá? Nada demais. Mas a atividade em dupla, ela é assíncrona, tá? Então, vocês vão fazer fora da aula. Vocês vão fazer em algum momento que não estiverem na nossa aula síncrona, tá? Pra deixar claro, só para não ter problema depois. Mas eu achei que era para fazer em aula. Então tá, pessoal. Da minha parte era isso. Não consegue acessar o formulário? Deixa eu dar uma olhadinha. É que tem que ser com um e-mail institucional. Tem que ser com e-mail, tem que ser com e-mail institucional. Eu não sei nem o que é esse formulário. Tá lá no Moodle para vocês. Pois é, não tá na minha disciplina, vice? Entra na disciplina que tu vai ver lá. Tem um formulário que eu passei para vocês na primeira aula, que vocês têm que responder, tá? Mas o formulário é só para quem tá logado no e-mail institucional, senão não aceita, tá? Que é justamente para mim ter o controle. Eu tô no Moodle já com e-mail institucional, mas ele disse que precisa de uma permissão. Permissão? Ué? Deixa eu ver aqui se eu bloqueio as respostas. Não, para mim aparece normal aqui. Eu acabei de ver a minha. É? Tu deve estar com uma conta que não é do IFE. Aí tem que entrar em trocar de conta. Tu deve estar logado com 2 e-mails no teu computador. Aí tu vai ali em trocar de conta e vai para a conta do IFE, que aí ele funciona. Certo. Tá? Bom, então tá, pessoal. Então, bom final de semana para vocês. Até terça-feira.
E não esqueça de fazer a atividade, tá? Eu vou abrir lá no Moodle para vocês poderem mandar até segunda. Tá certo, senhor. Abraço, pessoal. Tchau, até Tchau, terça. senhor. Até terça. Falou, senhor.